boa tarde a todos. Muito boa tarde, Sr. Professor. Quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão em presença e à distância por virem a mais esta segunda edição das nossas conferências abertas da Unidade Curricular, Apresentações, Desenhos e Imagens do Território, onde, a partir de uma perspectiva humanista, procuramos o campo comum, a arte, à ciência e à técnica, olhando sobre o território, o espaço comum que todos partilhamos e que, se entendermos bem como os outros o percebem, o entendem, se calhar conseguimos partilhar mais e partilhar melhor. Queria agradecer a presença do Sr. Professor e dos próximos convidados, já para a semana o professor Alexandre Quintanilha, depois a professora Adriana Príncipe Serrano, o professor Luís Paulo Saldanha Martins e o professor Rui Mialha. Queria também referir que é com muita alegria que temos em termos de edição o livro com as conferências do nosso primeiro ciclo de conferências há 2 anos. Portanto, mais uma vez, muito obrigado a todos. Muito obrigado, Sr. Professor. Passo agora a palavra ao professor Carlos Rodrigues, que fará a apresentação. Muito obrigado a todos. Muito boa tarde a todos os presentes. Boa tarde também para cumprimentar também quem está a acompanhar-nos à distância. Com um cumprimento especial ao Sr. Professor Luís Valente Oliveira. Agradecer-lhe este pequeno desafio. Eu digo que é pequeno porque termos aqui o professor Valente Oliveira a falar-nos de histórias. Ele tem muitas histórias e muito importantes para nos contar sobre o território, muitas visões, e portanto eu diria que isto é um pequeno desafio, que o Sr. Professor teria uma longa noite para nos contar essas histórias, e portanto agradeço-lhe muito a sua presença. Diria também que este desafio de apresentar o professor Luís Valente Oliveira, eu diria que é simultaneamente um desafio muito fácil e muito difícil. É muito difícil porque a vida é muito recheada. A vida do professor Luís Valente Oliveira é muito recheada de uma atividade intensa no território. Eu diria que é também muito simples. Eu diria que é um engenheiro ilustre do território. E está tudo dito. Com isto, uma pessoa importantíssima, com um percurso importantíssimo em Portugal e não só sobre o território, e diria que está tudo dito. Mas deixem-me, de qualquer forma, partilhar algumas notas e vou recorrer a uma pequena nota biográfica. O professor Valente Oliveira é licenciado aqui pela FEUP, doutorado pela FEUP em 73, foi professor da FEUP de 1965 a 1997, desde 79 professor catedrático da FEUP, e foi responsável, como hoje se diz, de unidades curriculares, então disciplinas diversas da área do planeamento do território, do planeamento dos transportes, do planeamento de desenvolvimento regional. Uma experiência riquíssima enquanto académico. Embora não tenha sido, se calhar, por aí que iniciou pela área do planeamento, mas depois o Sr. Professor poderá falar sobre isso. Foi diretor do Gabinete Técnico da Comissão de Planeamento Regional do Norte, foi presidente da Comissão de Coordenação da Região do Norte, portanto estamos a ver a ligação intensa ao território, exerceu diversas funções governativas, tenho que ler porque são muitas, são várias: Ministro da Educação e Investigação Científica, Ministro do Planeamento e da Administração do Território, Ministro das Obras
públicas, dos transportes e habitação, portanto uma experiência riquíssima governativa. E depois diferentes cargos em diferentes instituições privadas, públicas, semipúblicas, e não quero, digamos, ocupar muito tempo com esta apresentação. Agradeço-me imenso, em nome dos docentes desta unidade curricular, disponibilizar-se para falar connosco, quer com os que estão aqui presentes, quer com, devido à situação que vivemos, não podem estar aqui presentes e gostariam muito de acompanhar e de ouvir as suas palavras. Mais uma vez, muito obrigado. Quero começar naturalmente por agradecer o convite, é sempre desvanecedor e um grande gosto para mim voltar a esta casa, onde, apesar de ter feito o programa das instalações, nunca dei aulas, eu dei aulas sempre na Lourdes Braga, mas tenho muito gosto em vir cá conversar, enfim, transmitir alguma da experiência que fui adquirindo e, portanto, estou muito agradecido por estes desafios, todos muito agradecido por este desafio. O tema que nós combinámos foi o território, e dentro do território está escrito no panfleto de divulgação, fundamentalmente, é nisto que eu vou insistir, por isso a ocupação do território tem que ser lamentada com conhecimento de causa. O território é ocupado por atividades, nós temos que saber simultaneamente duas coisas, quais são as potencialidades do território e depois, por outro lado, temos que saber quais são as exigências de inscrição, de vizinhança e de sustentação dos territórios, das parcelas de território que reservamos para essas atividades. Por isso, a importância de um engenheiro do território ou de alguém que se liga ao território ter uma reflexão aturada sobre localização. Os primeiros estudos de localização foram feitos muito por especialistas e por profissionais alemães, von Thünen, que olhou muito para a agricultura, mas depois há uma série de teorias e de estudos explorando a localização industrial, até que veio, mais tarde, a localização dos serviços, com outras implicações. E nós temos que saber o que é que o território dá e o que é que as atividades reclamam. É uma atividade esta da localização que reclama cada vez mais saber da capacidade de cada uma e da coordenação. Eu, no final, direi quais são, em meu entender, as principais tarefas que alguém que se ocupa do território tem que olhar especialmente. A ocupação do território, e é nisto que eu vou insistir, porque é esta regulamentação que depois vai entroncar naquilo que foi solicitado, na representação, tem que estar regulamentada com conhecimento de causa e é uma atividade que reclama cada vez mais saber para justificar as escolhas. E maior capacidade de coordenação, porque as ações estão todas ligadas. É um sistema. Nós temos que pensar em termos de sistema e olhar muito para o sistema. As primeiras, e isto agora, enfim, verá uma lógica de tudo isto à medida que eu vou dando exemplos. As primeiras ocupações permanentes do território tiveram a ver fundamentalmente com a defesa e nós estamos numa parte do mundo em que se vê muito bem o que era a preocupação fundamental, os castros, a cultura castreja, sempre em posições
de alerta, mesmo os próprios nomes das terras inculcam atalaias, inculcam funções de vigilância, e foi preciso foi preciso a paz, e a paz, nesta parte do mundo onde nós habitamos, a paz tranquila, de facto, paz, só foi dada pelos romanos. Foram os romanos, a paz romana que permitiu descer-se dos castros, permitiu descer dos montes, onde as pessoas estavam. Era muito uma época de vida de colheita, a atividade agrícola não existia. Foi preciso a paz para se descer às zonas produtivas e cultivar essas zonas mais. Mas quando isso, portanto, estamos a falar de coisas com uma dimensão pequena. A cultura rasteja era mesmo grandes castros, como briteiros, são grandes, mas são populações pequenas. Mesmo quando quando se desenvolveram as cidades militares, as populações então, era a defesa a primeira das preocupações. Olhemos o porto. Onde é que está o porto? O porto está, o princípio do porto está numa rocha permitia ver, via do outro lado, onde podia aparecer o inimigo, tinha naturalmente o inimigo, o atacante, de qualquer das formas, aquele que roubava pessoas, roubava bens, mas curiosamente não está em cima da foz, está suficientemente afastado da foz para ter a possibilidade, mesmo que fosse atacado pelo rio, mesmo que fosse abordado pelo rio, estava em cima com possibilidade de ter visão e de se preparar. Mesmo quando nós começámos a ter comércio, e existem ainda reminiscências desse comércio, especialmente com os romanos, a cidade romana, o posto romano está em baixo, mas as pessoas vinham fora das muralhas e estavam em cima. Se virmos Lisboa, é a mesma coisa. Lisboa foi instalar-se onde acaba um trecho do rio, onde começa um outro mar, chama-se o Mar da Palha, mas numa elevação, e essa população é muito longínqua. Há no Morro do Castelo, em Lisboa, há vestígios que são explorados da Idade do Ferro e depois de todas as civilizações que passaram por Lisboa. Esta preocupação da defesa domina praticamente todas as fiscalizações. Mesmo quando as pessoas partiam para fundar, porque já não havia, o crescimento era muito limitado, há a capacidade de produção de bens alimentares e dos bens alimentares que estavam à volta e que estavam a uma distância razoável. Quando, um bocado no mundo mediterrâneo, quando chegava os limites da sustentação de uma povoação, tinha que se fundar outra cidade. E os gregos fundavam outras cidades em muita parte, mas, curiosamente, os gregos, quando fundavam as cidades na Nova Grécia na Ásia Menor, na Nova Grécia na Sicília, na Nova Grécia em todo o mundo mediterrâneo, eles mandavam instruções. A praça deveria estar voltada a sul, protegida dos ventos do norte ou de outros ventos, deveria ter boa exposição, deveria ter a possibilidade de defesa. Os gregos, para a Nova Grécia, quando partiam, levavam sempre instruções gregas. Nós, em Portugal, fomos também muito por todo esse mundo e fundámos imensas povoações, tínhamos o sentido de que a defesa continuava a ser o principal, mas não dávamos instruções, ao contrário dos espanhóis. Os espanhóis
havia sempre, e por isso se vê, a cidade espanhola, latino-americana, a cidade hispânica americana, é sempre uma cidade com uma quadrícula em torno de uma praça central, tem uma quadrícula, a praça central, a praça maior, uma das fachadas é ocupada pela catedral, outra o poder civil, se houver governador é governador, se não houver governador há o alcaide, a outra o poder judicial, e depois, à medida que nos vamos afastando dessa praça maior, vamos tendo utilizações menos nobres. A quadrícula, que foi usada muito cedo, não teve a ver com considerações de ocupação, tem a ver com divisão do solo. É uma questão de agrimensura. É fácil de medir, é fácil de dizer quanto é fácil de atribuir e diz subdividir por aí fora. As povoações portuguesas, comparar as povoações portuguesas da América com as povoações espanholas é um exercício muito interessante, porque elas são um padrão único, desde uma cidade completamente reformulada, como foi a cidade de México, feita em cima de povoados antigos de outras civilizações. Aí está a grande praça central, a Sé, hoje o Palácio do Presidente, o Poder Judicial e depois de outros usos nobres. Essa ideia, se procurarem todas, se forem coisas remotas, como São Cristóbal de las Casas, que é longe, em Chiapas, no fim do mundo, aí está o mesmo modelo. Ou outra escala, mas até com o mesmo nome. Porque a grande praça da cidade de México estava para ter uma estátua do soberano no centro. Esta estátua do soberano acabou por nunca ser implantada. Mas foi o pedestal. E o pedestal, em espanhol, diz zócalo. De maneira que, era um zócalo, era um pedestal imenso, de maneira que passou a ser a praça maior nas cidades hispano-americanas, passou a ser o zócalo restringindo a imagem e não a praça maior, como é em todas as cidades espanholas que nós conhecemos. Curiosamente, os portugueses não prepararam, deram avessos ao planeamento, mas não deram instruções. E nós podemos comparar assim aquilo que é o urbanismo orgânico e o urbanismo planeado, o urbanismo programado, o urbanismo, enfim, à grega, à espanhola, em que se sabe qual é a missão e tem que se fazer aquilo, porque assim era o símbolo do poder, era estruturado naquela forma de ocupação. Nós, havia naturalmente as cidades que eram escolhidas também por razões de defesa, mas com um sentido estético da localização dos edifícios, arejados, com proteção naturalmente, e basta olhar para São Salvador, para Salvador da Bahia, para ver como é que em cima do monte, a uma distância conveniente da abertura do recôncavo para ter a possibilidade de esperar enfim, qualquer chegada de um estrangeiro, mas a maneira de progredir a urbanização era à medida das necessidades. Então fazia-se mais uma estrada, mais uma praça, mais habitualmente bem, e por isso nós hoje ainda encontramos encanto em todas essas cidades e na parte antiga dessas cidades, que mostram muito bem o estilo de preocupações e como se adaptava o espaço às funções que lhe eram reservadas. Mas a verdade é que nem todas as áreas são propícias à ocupação.
algumas são, e é por isso que eu comecei por dizer, é preciso estudar as exigências das atividades, das funções, saber quais são. E nós sabemos bem quais, ou temos que perceber o tipo de exigências que certas atividades fazem. Há atividades que só podem ter lugar à beira-rio ou à beira-mar. E nós temos atividades de comércio, atividades de armazenamento, atividades de acolhimento, de transporte, de troca de mercadorias ou de pessoas, que só pode ter lugar de acordo com certas exigências. Mas não se pensa, ou raras vezes se pensa, porque é que esta atividade está aqui. E, no entanto, há muito boas razões para localizar um determinado porto naquele local que foi escolhido. Enfim, não vamos exagerar com exemplos, mas vamos lá 2 ou 3. O Porto de Sines. Porquê é que o grande Porto de Sines e da refinaria de petróleo está ali? Houve, em determinada ocasião, nos anos 50 do século passado, houve a crise do Suez. A crise do Suez fez com que o canal estivesse, não foi só uma semana, como foi desta vez, com o porta-contentores, foram meses que esteve fechado, e já esteve fechado anos, por imposição dos próprios egípcios. E como manobra militar. E nessa ocasião, o caminho habitual de abastecer a Europa e mesmo de abastecer a América era atravessar o Mediterrâneo, atravessar o Suez, vir da Arábia, atravessar o Suez, atravessar o Mediterrâneo e vir quer para a Europa do Norte, quer para os Estados Unidos. Bom, com esse obstáculo do canal de Suez ter sido fechado, houve necessidade de transportar o petróleo, não nos pequenos petroleiros que iam do posto de abastecimento ao destino, mas com enormes petroleiros que tinham que dar a volta ao cabo, tinham que dar a volta ao cabo da Lua Expressa e, portanto, tinham de ser muito maior para ser rentáveis, não era o preço do petróleo que iria caríssimo. Em Portugal houve logo a possibilidade de saber, mas nós temos que aumentar. Se temos que aumentar o porte, a tonagem dos petroleiros, temos que escolher um porto onde haja fundos suficientes. Não há muitos. O Porto de Leixões, com certeza que não é exemplo, o Porto de Leixões é um substituto do Porto do Douro, que deu muito bem para o do Porto, depois não deu quando foi necessário fazer mais coisas e se congestionou e a barra no Douro sempre foi complicada. E o que se passou nos anos 60 foi, bom, então vamos fazer um grande porto, onde localizar o porto, e isso está descrito por quem fixou o dedo no porto. E quem fixou o dedo foi o secretário de Estado da Indústria e Energia, chamava-se Rogério Martins, que descreve, foi visitar o chefe de Estado-Maior da Armada e passou o dedo e disse, e agora por aqui abaixo, perto de Lisboa, mais perto de Lisboa, quais são os fundos, até que o almirante que estava a observar o mapa diz que aqui está um fundo, começa em 17, vai a 30 e rapidamente vai a enormidade de 70. Veja que nós temos o maior porto de águas profundas da Europa, é Sines. E toda a construção a seguir, porque havia outras ambições, porque quando se estabelece uma povoação, quando se estabelece um aglomerado humano, não há só um motivo. Há sempre outros motivos.
E a ideia foi, então, já agora vamos fazer de Sines um polo de crescimento e vamos também lá estabelecer indústrias e as indústrias estão perto do porto, o porto pode ser ampliado, mas o fundamental, onde o engenheiro José Martins parou com o dedo, foi onde, junto da costa, eles não tinham ideia, não havia a percepção de que ali havia o local para um porto, um dos maiores, o maior porto de águas profundas da Europa, porque os outros não têm tanta profundidade, e por isso ali ficou. Foi fundamentalmente isso que determinou o porto. O Porto de Lisboa tem profundidades boas, mesmo junto onde está hoje a Rocha de Condóvidos e o Cais de Alcântara. Simplesmente tem um fator contra estar no meio da cidade. Está no meio da cidade portanto, com necessidade de expansão para ligação para um lado e para o outro, é preciso ter a cautela de não entrar naquilo que eu há bocado falava, o conflito entre atividades diversas. As zonas planas são ótimas para a construção, mas têm aptidões diversas das outras de morfologia. Há uma cidade na Argélia, chamada Constantina, que as condições de ataque eram tão frequentes que ela está alcandurada em cima de rochas. E ainda hoje é uma cidade peculiar, ainda hoje é um dédalo de pontes, de ligações entre 3 morros ou 4 morros de pedra, em que as pessoas estão, saudável naturalmente, baixo do ponto de vista não tem miasmas, pântanos, de maneira nenhuma, mas ainda está, essa cidade ainda está hoje muito focada naquele núcleo inicial. A morfologia, portanto, as zonas planas versus as zonas montanhosas, as encostas voltadas a sul e as encostas voltadas a norte. As encostas, não é à toa que Lisboa, o Porto, estão fundamentalmente em encostas voltadas a sul, mais saudáveis, mais aquecidas no inverno, e por contraponto, é sempre quando se pergunta aos geógrafos galegos porque é que Vigo está voltado ao norte, eles não sabem responder. Porque era talvez a zona mais próxima da saída da Ria, mas não é. Há qualquer coisa que impediu fixar essa zona norte, e é a única cidade que eu conheço que foi uma grande cidade, expandida em boa, enfim, que se estende por uma grande área, que, tendo a possibilidade de se ter fixado do outro lado, não, fixou-se deste lado com estas limitações. E é preciso, efetivamente, muito cuidado nesta localização, porque se é mais fácil construir telecomunicações no plano e muitas atividades, também pode ser insalubre, e nós sabemos, quando olhamos para o povoamento do Val do Douro, ficamos sempre intrigados porque é que as duas casas do Douro estão todas de meia encosta. Estão todas de meia encosta porque havia sezões, havia mosquito na zona junto ao rio, e esse mosquito, enfim, tinha as suas consequências, de maneira que, se era preciso plantar vinhas e colher vinha, ia-se para lá, mas as pessoas que tinham de viver lá todo o ano e que tinham a possibilidade de se deslocar para as pessoas, enfim, com posição social mais elevada e, portanto, que podiam resguardar-se, escolheram naturalmente a meia encosta. Mas há uma coisa nesta escolha dos terrenos que nós devemos ter sempre em conta. E, especialmente hoje, em que as pessoas são tão sensíveis a esse género de coisas, é que se a escolha é mal feita,
a natureza tem uma particularidade, vinga-se. A natureza não deixa passar em falsa ignorância de quem implantou mal uma determinada cidade. E nós, essa vingança paga-se em inundações. Nós invadimos o leito de cheia, e se invadimos o leito de cheia, aí está a cheia de vir de vez em quando. Nós sujamos o leito de cheia, somos negligentes. O que acontece, por exemplo, no Algarve? No Algarve há uma série de ribeiras pequenas que têm, que desagam diretamente no mar, mas que se não se tem cuidado e se olha para elas como vazadouro das povoações, há um tipo de fenómeno que é aquilo que é uma acumulação de nuvens na vertical que tem um mau hábito de cair todas ao mesmo tempo, de maneira que fazem aquilo que na gíria da meteorologia se chama flash floods, quer dizer, cheias rápidas, e essas cheias rápidas levam tudo, arrastam tudo que está à sua frente. Esse fenómeno que as pessoas não sabem explicar porque é que é a costa do Algarve, a nossa costa ocidental, e até Lisboa, de vez em quando tem flash floods, e as grandes cheias de Cascais e da zona de Vila Franca de Xira foram determinadas por essas quedas súbitas. Enfim, como ponto de resumo, quando não se fazem escolhas acisadas, é certo que iremos pagar por elas. E se essas escolhas têm a ver com uma má localização em termos da natureza, podemos ter a certeza que vamos pagar com isso. Há naturalmente uma grande variedade de aptidões do solo, e é preciso conhecer essas aptidões para saber onde é que vamos enfim, poder estabelecer quer culturas, quer localizações industriais, quer localizações de residência. E essas condições têm que ser escalpelizadas, e tem que haver uma lista de requisitos para nós vermos se não vai haver efetivamente contraindicações. Muitas vezes há conflito, claro que há conflito, e esse conflito tem que ser dirimido com justificação. Dá sempre jeito, no entanto, se nos interessam as cidades, sabemos que as cidades, os lugares centrais, houve uma época em que na literatura inglesa se falava muito em lugares centrais, não eram cidades, eram lugares centrais, porque há lugares centrais de muita dimensão, e essas dimensões têm que estar articuladas. Porque uma cidade como o Porto, por exemplo, não é um conjunto de aldeias, justapostas. Há funções, no caso do Porto, neste momento, há funções metropolitanas, funções urbanas, e depois funções de freguesia que podem ser, mas há freguesias rurais, há freguesias urbanas. No caso do Porto, que administrativamente tudo pode estar dentro da circunvalação, já não há funções rurais dentro da cidade do Porto. Hoje não há, mas por muito escândalo que eu causo ao dizer isto, ainda é do meu tempo haver vacas na freguesia de Sedefeita, onde se ia buscar leite. Campos por trás da rua da Boa Vista, onde havia entradas de carros de bois. Os transportes faziam-se de carros de bois, ainda é da minha lembrança, quando as pipas iam para
vinham para bordo, vinham em carros bois, e quando os lavradores da volta do Porto vinham ao Porto buscar sementes e outras coisas, vinham para a rua de Mozinha da Silveira de carros bois, com uma jovem, ou com um jovem à solda do carro de boi. Isto não se passou há muito tempo, quer dizer, a exclusividade urbana do Porto não é assim tão recente como há bem pouco tempo havia outras funções que se desempenhavam e que marcavam a cidade e que se vêem nos mapas, porque é preciso ver-se nos mapas, e os mapas antigos são fascinantes, percebe-se porque é que as pessoas escolhiam as vias de comunicação para fixar a sua casa, mas por trás mantinham o seu ganha-pão, nesse caso era mesmo pão, porque eram coisas decentes, ou o carro, e tinham a sua atividade. Vale a pena, e há muitos geógrafos que fizeram isso, procurar um modelo inteligível de cidade. O que é uma cidade? Como é que se fixa uma cidade? Uma cidade é só a sede do poder real, do poder administrativo, do poder religioso, algumas vezes em acumulação, poder religioso, poder administrativo e defesa. E essas marcas aparecem de forma muito nítida, por exemplo, no Porto, na Sé. A nossa Sé é um forte. As torres são de um forte. Portanto, ela tinha funções também de defesa, se necessário fosse. Portanto, as funções encaixam-se umas às outras. Mas era preciso dar alguma racionalidade e entender como é que se forma uma cidade. E são os tais geógrafos teóricos que gostam da quantificação, têm desenvolvido modelos de cidades. E um dos mais frutuosos é um modelo de Lori, que é um geógrafo americano, L-O-W-R-Y, que diz uma cidade forma-se da seguinte maneira. Há empregos básicos. O emprego básico é aquele que se exercem atividades que são suscetíveis de exportação do seu produto. Depois há atividades não básicas, que são os serviços que prestamos uns aos outros. O professor, o professor é uma atividade esquisita, porque o professor tanto pode ser básico como pode ser não básico. Se ele só está a ensinar os da sua terra, é um emprego não básico. Mas se ele está a ensinar alguém que veio para a sua terra para aprender, porque não podia aprender na aldeia onde vivia, na pequena cidade onde vivia, e alguém tem que o sustentar. E quando se sustenta, paga o seu quarto, paga as suas refeições, paga a sua instalação. Portanto, aí é um emprego básico. Mas nós temos de olhar para os dois empregos e saber como é que o equilíbrio dos dois é conseguido. A distribuição faz-se habitualmente a partir de dizendo há funções que são centrais, dentro de um desses lugares centrais há funções que reclamam a acessibilidade máxima e depois a maneira de fazer avaliações é muito à base dos modelos gravitacionais, que são modelos que dizem as massas atraem-se na razão direta do próprio peso e na inversa do quadrado da distância, de maneira que quanto mais longe estiver, menos as massas mais longe estiverem uma da outra, menos relações há entre elas e, portanto, esses modelos gravitacionais têm
o encanto de serem modelos muito intuitivos, fáceis de adaptar. Há variações muito grandes desses modelos, mas todos nós entendemos a lógica que está por trás dele. Dois núcleos que estão próximos uns do outro, é natural que comuniquem mais frequentemente. Se estão muito longe, não é natural e, portanto, a sucessão do modelo gravitacional foi transferida para a geografia e para nós temos dado muito jeito. Grande parte daqueles que se interessam por transportes sabem que os modelos gravitacionais são ótimos para fazer coisas como a distribuição a geração do tráfego é outra coisa, mas a distribuição do tráfego é muito baseada nesse género de considerações. Mas é que a ocupação do solo faz-se muito por o conhecimento daquilo que são as exigências e a adequação do bocado da terra que se usa para aquilo que vêm a ser as funções. Algumas vezes fazem-se por outras razões. E vale a pena, por exemplo, ver o modelo, a planta de Karlsruhe, que nós hoje conhecemos porque é a sede do Tribunal Constitucional Alemão. E nós hoje estamos todos à espera da decisão do Tribunal Constitucional Alemão para saber se temos dinheiro ou não para o plano de recuperação e resiliência. Porque é lá que ele está. Mas não é para falar do Tribunal Constitucional Alemão que o trabalho vai lá. É para dizer que é nessa cidade, que foi fundada por um príncipe, é a capital do estado de Baden, e ele insistia muito em que se soubesse quem mandava. De maneira que o palácio do príncipe de Baden, em Karlsruhe, é o centro de um sistema radial, é uma meia estrela, e todas vê-se bem, ele inculca bem o que é que, como é que ele via o mundo e como é que ele queria que os outros vissem o seu chefe. O seu chefe estava no centro. E ele também, do centro, ele via o resto da sua cidade. Bom, depois houve muitas, que foi, portanto, uma cidade construída de uma assentada, uma cidade construída para esse fim, como houve muitas, umas com maior sucesso, outras com menor sucesso. Washington, com grande sucesso, foi uma cidade construída para ser a capital da Confederação, com grande sucesso. Outras, por isso, Brasília, com alguns atropelos pelo meio. E o maior atropelo foi que quem concebeu Brasília viu Brasília como se ela fosse um produto acabado, esquecendo-se de que teria de passar uma dúzia de anos até aquele produto vir. E, entretanto, há a brasileira, há a portuguesa, urbanismo orgânico, urbanismo não planeado, fizeram-se uma série de arrabaldes, o que são hoje os arrabaldes da Brasília, e que ficaram desde o tempo em que foi construída, e agora vai dar um trabalho enorme estar a substituir. Mas há cidades que são construídas de uma feita por uma razão ou por outra. Algumas vezes a razão é fazer mesmo uma capital. O caso de Washington era tudo uma capital. Não, nenhuma das cidades existentes seria bom para a capital. Era aquela completamente nova, Distrito Federal, e portanto, da mesma forma que o Brasil também foi assim. Nós não tivemos uma vontade de fazer isso, porque Lisboa, tirando a sede, o que é hoje a Praça do Comércio, o terreiro, que era o terreiro do Paço, porque o Paço estava lá, mas o Paço era o Paço do rei comerciante, porque tinha os armazéns também do comércio, estavam por baixo do Paço. E portanto, e por trás eram 10 ruas que só deixou de ser
porque houve um terremoto. E o terremoto destruiu, e quando foi preciso tratar dos vivos, o Maria Pombal encomendou o processo das compensações que tiveram de se efetuar, porque as propriedades eram pequenas, as propriedades eram irregulares, as propriedades houve necessidade de fazer uma articulação entre aquilo que era uma desorganização da ocupação do território, feita de forma orgânica ao longo dos séculos, para uma coisa que se quis que fosse planeada, que é aquilo que lá está e que foi feita de uma assentada. Há cidades que, em determinada ocasião, não couberam dentro dos muros, não couberam dentro do tecido urbano que lhes estava reservado. É o caso de Paris. Paris, no século XIX, era uma confusão enorme de trânsito, com condições de vida muito pouco atraentes, e por isso era preciso. E as pessoas hoje gostam de dizer que a abertura de grandes vias em Paris, que fica da autoria ou inspirada pelo Barão Haussmann, o Barão Haussmann era efetivamente militar, e as pessoas brincam dizendo que ele era artilheiro, de maneira que estava habituado aos canhões e, portanto, fazia grandes avenidas de tiro de canhão. Não, ele fazia grandes avenidas porque tinha a ideia clara de que há uma coisa, enfim, que as pessoas da área das vias sabem muito bem, há uma hierarquia de vias, porque há uma hierarquia de trânsitos, de fluxos, e isso vê-se nos mapas. Esta é uma via que me permite ir rapidamente até um certo ponto e depois ir para outro ponto. Isso são as delícias daquilo que pode ser enfim, utilizado. Nós também temos outras cidades que nasceram de forma orgânica e que em determinada ocasião foram muito reformuladas. E novamente aí não foi militar, que não era da artilharia, era da Marinha. O António Enes foi um grande construtor, hoje no Porto, no tempo em que ele construiu o Lourenço Marques, que é uma cidade exemplar, de grandes vias largas, incluídas, muito sanitária, muito obedecendo a critérios sanitários, numa ocasião em que o vento, a aragem, era importante para assegurar que não havia miasmas, que não havia coisas que pudessem transmitir doenças, e portanto isso nós temos ainda hoje, comparar o desenho urbano de Maputo com o desenho urbano de Luanda, é comparar, aí sim, aí é que são, digamos, duas cidades da esfera de influência portuguesa, uma totalmente planeada, por António Enes, e outra muito baseada nesta construção orgânica, que era ocupar uma zona alta para a defesa e depois todo o resto vinha. Bom, mas nós estamos a chegar a um ponto em que, mas como é que se ordena isto tudo? Ordena-se isto tudo fazendo planos. Ordena-se isto tudo, a expansão, fazendo planos. E há uma hierarquia grande de planos. Há um plano rodoviário nacional. Temos que ter critérios para fazer um plano rodoviário nacional. Há planos de desenvolvimento regional, saber o que é que se vai fazer aonde e o que é que precisam essas, novamente aquilo que eu disse no princípio, o que é que precisam essas atividades para se fixarem lá, tem essa zona ou não os predicados adequados para fixar as atividades que nós queremos. E por isso voltamos à ideia inicial. Nós temos que fazer cidade.
E não há, tirando esses casos que eu referi, o Washington, que foi tomada a decisão e alguém fez o plano e disse quais eram os edifícios. A maior parte da cidade, o termo usado é fazer cidade. Quem faz cidade somos todos nós. Quando construímos a casa, a Câmara quando abre uma rua, depois a seguir o cidadão quando compra um lote, quando sabe o que é que lá é possível fazer, quando nós fazemos essas coisas todas, aqui, quando houve a ideia de instalar a Faculdade de Engenharia neste local, houve a ideia de fazer um campo grande que na ocasião havia gente que estava habituada ao centro da cidade que reagia contra a vinda para cá. Mas as pessoas diziam que era longíssimo e que vir para a Estrela seria uma coisa. Ficarão muito admirados se souberem, por exemplo, nós hoje estamos a pensar muito seriamente que isto foi uma herança complicada ter o aeroporto da Portela no sítio dentro da cidade. Não era. Na ocasião em que se foi decidida a Portela, houve muito lisboeta que disse que o aeroporto devia ser no Campo Grande. Estão a ver o que é que seria o aeroporto no Campo Grande com a confusão que seria hoje. Mas era um aeródromo que está a pensar, e os aeródromos conhecidos nessa ocasião eram coisas compagináveis com o Campo Grande, de facto, os aviões eram pequenos. Portanto, enfim, serão mais 5 km. Era uma imensidão para essas coisas. Primeiro é que nós temos que fazer planos e os planos têm para fazer cidade, e os planos têm instrumentos. Têm instrumentos e os instrumentos têm que ser conhecidos, porque têm que ser conhecidos de todos, porque não há, raras vezes há um príncipe que diz eu quero esta cidade assim. E portanto, raras vezes há quem diga o que quer para a cidade, impondo a sua visão a todos os outros. E por isso os planos vão desde agora restringimos um pouco e não falemos do plano rodoviário nacional, ou ferroviário nacional, ou aeronáutico nacional, ou o portuário nacional, que tem que ser pensado na totalidade, sempre articulando as duas coisas, as potencialidades com as exigências. E dentro da cidade hoje, ou dentro dos concelhos, o que é que nós temos hoje? Temos o plano diretor, e vamos por aí abaixo, o plano de organização, até ao plano local, e dentro do plano local vamos até ao desenho urbano das zonas que é preciso desenhar já com as ruas, com os passeios e com as ocupações do miolo. De maneira que uma coisa importante é que os planos que ordenam e que orientam a ocupação do território têm uma hierarquia. À medida que passamos do plano mais de natureza mais estratégica, a parte até ao desenho local, vai havendo uma precisão do desenho e da forma gráfica e do pormenor gráfico que tem que acompanhar, e quando se pensa no plano estratégico, tem naturalmente acompanha sempre uma forma gráfica para quê? Fundamentalmente, para transmitir. A forma gráfica é a maneira que nós temos de transmitir as decisões. Mas um plano diretor municipal é preciso saber quais são esses planos e é preciso que as autoridades eleitas para efeito, enfim, num sistema democrático como é o nosso, sejam capazes de transmitir qual é a sua ideia de cidade. De maneira que é um plano de nível superior, um plano de hierarquia superior, é sempre um plano em que os conceitos predominam
e a parte gráfica é mero instrumento de comunicação, porque não se vai executar aquilo que lá está. Aquilo não é um desenho de transmissão para execução, não é um desenho para execução, como é o desenho urbano, do quarteirão, mas o plano são coisas mais... são conceitos. O que é que nós queremos para a cidade do Porto? Um plano diretor do Porto. As autoridades têm que dizer: vamos manter o centro, vamos reabilitar o centro, vamos fazer núcleos ligados por vias rápidas, por transportes rápidos. Muitas vezes estas coisas são feitas um bocado a posteriori. E nós vamos muitas vezes com as vias ou com os transportes públicos depois de ter acontecido uma concentração inesperada ou esperada, mas não negligenciada, e é por isso que eu insisto na coordenação, porque o ideal era que se fizesse a ocupação e aquilo que essa ocupação implica. E a maior parte das vezes são as vias de comunicação e os transportes. Por isso, a discussão de um plano diretor deve-se passar em termos mais baseados naquilo que nós pretendemos para a cidade e que verbalizamos. Queremos manter o núcleo central da cidade de Porto. Porquê? É certo, é aqui a nossa identidade, manter a identidade transmite através dos monumentos, através das vistas, através daquilo que marca, que caracteriza, e portanto, uma decisão estratégica é salvar o núcleo urbano do Porto. Valorizar a frente ribeirinha. Então, nós dizemos, nós temos uma coisa que mais ninguém tem, que é o rio, o maior fluxo da península. Não vamos tirar vantagem de ter um rio que é uma coisa única. E temos uma costa, um litoral, então não vamos valorizar essas coisas. Vamos. Portanto, quando começamos a compor para o diretor, temos de ir elencando o que é que queremos que a cidade seja. Queremos que na cidade de Porto haja ensino superior. O ensino superior está em campos, não é possível. Muitas vezes já não é possível. Já não há terreno para fazer campos dentro da cidade. Muitas vezes há cidades que vão fazer o campus universitário fora da cidade, porque não tem dentro da cidade. Há conselhos que se dão a grandes utilizadores, como é, por exemplo, a universidade, adquire terreno, porque já não se inventa. E portanto, se você quer ter a universidade, se o Porto quer ter a universidade na malha urbana, não quer fora da malha urbana, e nós agora podemos dizer por que razões. Porque queremos a maior diversidade, porque não queremos fazer, não queremos que os estudantes vivam à parte. E estão a ver aqui o que é a necessidade da participação. A autoridade municipal não deve pensar o espaço urbano sem falar com os grandes utilizadores. Porque a universidade é um grande utilizador do espaço. De maneira que tem que ter a participação dos principais agentes. É por isso que é muito importante ter a sociedade organizada e termos rostos com quem falar. Nós falamos com alguém que diz: não há nada pior para o empreendedor do que chegar a uma cidade e não ter com quem falar. E não ter... A Associação dos Comerciantes do Porto é muito importante para saber o que é que o comércio dentro da cidade de Porto quer. Como sabem, a evolução foi de outra ordem, houve centros comerciais, hoje já também uma associação dos centros comerciais e portanto, pode-se falar com eles. É muito importante falar com eles. Embora tudo acabe
tudo acaba em cima de um papel. Esta necessidade da participação é-nos imposta para, no final, não termos queixas contínuas. E tem que se ver, isso agora é uma recomendação que eu faço, nunca se deve discutir uma pequena parcela, tem que se sempre discutir, começando do geral para o particular, porque o particular é mais fácil de resolver. O geral é que é complicado. Eu não resisto a contar uma história que, enfim, muitos conhecem com certeza, os perigos, que ilustra os perigos de tentar resolver só num local um problema, por exemplo, de congestionamento de tráfego. Toda a gente sabe que hoje é menos notório do que já foi, mas um grande centro de geração de emprego em Londres é a chamada City, onde os bancos estão, hoje estão, além dos bancos, estão firmas de consultoria, e havia a City, era, em determinada ocasião, dizia-se, a City tem 1 milhão de emprego. É capaz de ter tido mais, hoje é capaz de ter menos. E contrapunha-se, dizendo, a City, durante o dia, tem 1 milhão de pessoas que a habitam, à noite tem uns escassos milhares de guardas que asseguram que a propriedade não é assaltada. Então, onde é que viviam as pessoas? Na Europa, de uma maneira geral, a parte ocidental das cidades é mais salubre que a parte oriental. Por uma questão dos ventos, não é por outra razão. É que os ventos, e isso passa a ser aeroporto, o bairro ocidental, Garra Junqueira, Foz, é mais valioso, é mais agradável para viver do que Campanhã, do que Bonfim. O mesmo se passa em Paris. A parte ocidental de Paris é mais agradável e em Londres, então, o East End há muitos anos que é desqualificado. Agora está qualificado, agora está-se a qualificar, mas era uma zona que era menos qualificada porque os ventos do oeste faziam que as pessoas gostassem do West End. Verem que os banqueiros e os empregados bancários viviam todos na parte ocidental e deslocavam-se para a parte oriental. Toda a gente que foi a Londres sabe que de manhã aqueles comboios do metro estão cheios, bom, e além do metro iam os autocarros e iam os carros, no tempo em que ainda se ia de carro. Hoje ninguém usa o carro em Londres, como se sabe. E havia um ponto fatal, que era, no princípio, que era Hyde Park Corner. Hyde Park Corner é a chegada, a confluência de toda a parte ocidental de Londres vai e afundila no princípio de Piccadilly Street. E as pessoas queixavam-se muito. E não pensaram, parece impossível que isto aconteceu, mas aconteceu, certo, temos que fazer aí um conjunto de viadutos e de vias umas por cima, outras por baixo, para fazer um túnel e isso. Bom, e esqueceram-se de que aquele mesmo trânsito que estava ali se transferiu 2 km para a frente para Piccadilly, de maneira que aquilo que eles conheciam de trânsito afogadíssimo em Hyde Park Corner passou para Piccadilly. E foi nessa ocasião que disseram, não, isto não vai por resoluções aos poucos, vai por resoluções de conjunto. E foi nessa ocasião que se inventaram os modelos da geração de tráfego, os grandes geradores, o apreciar, quantificar os grandes geradores e ver depois como é que se fazia a ligação entre esses grandes geradores. É evidente que isto
o ser capaz de verbalizar o que é que se quer para o Porto é uma tarefa importante, verbalizando e dizendo o que é que quer para o Porto, mas depois é preciso traduzir aquilo que nós queremos em propostas concretas de construção. Porque a construção está sempre por trás de tudo aquilo que nós fazemos. Nunca se aborda uma zona geral sem fazer concentrações de ocupação mais ou menos homogénea. Então, essas zonas de concentração homogénea têm um tratamento e não é por isso que elas se fazem homogéneas, mas é fácil quantificar, é relativamente fácil quantificar o trânsito que elas geram, porque elas geram trânsito mais ou menos da mesma maneira. De maneira que, antigamente, chamavam-se, quando se definiam essas zonas homogéneas, fazia-se um ciclo, dizia-se, nós temos uma série de batatóides. O espaço geral era composto por batatóides que, teoricamente, eram homogéneos. Um batatóide era fatalmente o centro. O centro era uma zona relativamente homogénea, tendo que ser isolada, e portanto, nós, para saber o que é que tem que se articular, temos que definir a vocação de cada uma dessas parcelas. Portanto, nós temos de ser capazes de traduzir as ideias, dizer, gostaria, esta zona da Asprela, gostávamos que tivesse tem o hospital, tem que ter o acesso ao hospital, uma grande concentração, faculdade de medicina, hospital, ocupação, e depois ver o que é que pode ter mais. E foi assim que a pouco e pouco se foram concentrando aqui estabelecimentos de ensino superior, mas chegou a um ponto em que se bem, mas e agora o transporte? E foi nessa ocasião que uma linha metropolitana trouxe para esta zona. É evidente que passar mais um lado ou mais o outro vai beneficiar mais um lado e menos o outro, mas nós temos que ser capazes de olhar para aquilo, de traduzir em termos de propostas aquilo que são a estratégia de desenvolvimento de uma área. Mas é certo que se nós vamos só atuando bocado por bocado, nunca temos uma medida conta. E por isso é que é importante conduzir ao mesmo tempo a reflexão em termos estratégicos de um plano diretor com definições mais operacionais de plano de urbanização para determinada zona e temos que, naturalmente, ser muito cuidadosos na fixação de limites para essas zonas, porque senão a consequência pode sair furada, porque vamos permitir fazer cidade em termos que não são aqueles que jogam no conjunto, e nós temos que ser harmoniosos. É evidente que, de vez em quando, há coisas que nos saltam um bocado das mãos, por razões que não têm nada a ver com aquilo que foi o princípio da decisão. E eu, para lhes dar um exemplo muito concreto, conhecem, vou-lhes referir a CREP. A CREP, que é a central, a circular regional externa de Porto, que começa em Gaia, bem a sul, um eixo que sai de Espinho, e depois dá a volta e vai chegar aqui perto do aeroporto. Ela foi pensada como uma via grátis, sem portagem. Em determinada ocasião, isto acontece, na política tem destas coisas, em determinada ocasião
houve uma decisão, em meu entender, impensada, porque nunca não se olhou para a vocação daquela eixo circular que era uma maneira de tirar o Porto do trânsito que não devesse chegar ao Porto. Portanto, e faz todo o sentido que as circulares das grandes cidades não tenham portagem para permitir uma distribuição adequada dentro da área metropolitana. Imaginemos, vem um carregamento qualquer de vaga para o Porto, mas não vem para o Porto de parte norte da mancha urbana, vai para a área metropolitana, vai para a Gaia. Mas neste momento ele faz a conta e diz, não, eu vou para o Ponta Rábida porque aí não pago nada. Portanto, eu não vou para outra, gasto a gasolina e ainda gasto a portagem. De maneira que eu chamo, dei este exemplo que todos conhecem, ou então, em vez de ir para a CREP, faz o serviço da CREP dentro da via de cintura interna, que é um distribuidor dentro da cidade de Porto. E, portanto, aí há uma vocação, há uma sobreposição de atravessamento que é feito nós vemos aqui por trás, estamos juntos do local onde isso se vê melhor. A autoestrada que vem de cima, que vem do norte, e que chega à VCI, está sempre congestionada, mas está congestionada indevidamente, porque há muito tráfego, está ali que não devia nem ir para a Rábida, nem ir para o Freixo. Deveria ter ido para a CREP, porque era essa a parte original. A decisão foi tomada em nome de princípios que não vou estar a elaborar sobre eles, mas não entendendo o sentido original da construção de uma proposta que fazia respirar o Porto em termos de atravessamento, de tráfego, de atravessamento. Eu não vou abordar a perspectiva económica e financeira porque isso era outra conversa. Mas vou chamar a atenção para um vício de decisão que aparece muitas vezes. Tudo o que eu disse agora a propósito da CREP e da BCI tem muito a ver só com uma perspectiva financeira. Entra dinheiro e sai dinheiro. Então, se nós temos ali uma via que pode ser portajada, porque é que ela não há de ser portajada? Tem que ser portajada. Esquecendo a perspectiva económica, que é a perspectiva do funcionamento de toda esta área, em outros termos, que não é esta aflição que nós somos hoje. Os decisores políticos têm uma propensão penosa e doentia para adotarem a perspectiva financeira e porque a outra é mais difícil, a perspectiva económica é mais difícil, ignoram. E por isso, estes modelos todos, que podem ser muito frutuosos, quando baseados em planos que marcam o território, com marcas físicas evidentes, habitualmente as vias de comunicação, mas as praças também, os locais de residência, tudo isso mostra como a cidade funciona, tudo isso tem que ser visto de uma forma coordenada nestas diversas perspectivas. Para terminar, depois de tudo o que eu disse, quais são os conceitos-chave que me parecem que é preciso ter em mente, em linha de conta. Nós temos, ao definir um plano, e quanto maior ele for, quanto maior for o âmbito espacial desse plano, maior é a componente estratégica, portanto, obedecendo ou respondendo às perguntas do que é que nós queremos que este espaço seja.
Portanto, antes de começarmos a desenhar, seja o que for, nós temos de ter uma ideia do que é que queremos que aquele espaço seja. Para depois passar, naturalmente, à materialização de um sistema. Nós temos, há um livrinho célebre, que aqui há uns anos, que é um artigo célebre, que ficou célebre, The City as a System of Systems. Uma cidade é um sistema de sistemas. E, portanto, é um sistema que tem muitos sistemas articulados entre elas. E nós temos que olhar para as respostas a dar ao conjunto dos problemas e para responder ao nosso, eu vou dizer uma palavra romântica, ao nosso sonho, o que é que nós queremos para o Porto, o que é que nós queremos para Braga, o que é que nós queremos para Guimarães. Nós temos de dar uma resposta sistémica que articula que sistemas? O viário, o transportes públicos, o sistema habitacional, tudo, o sistema escolar, o sistema de saúde e todas essas coisas. Porque depois a experiência mostra que quando não se olha para o sistema, podem-se tomar decisões que são defeituosas. Por exemplo, com a melhor das intenções, foi necessário, em determinada ocasião, expandir, melhorar muito o Hospital de Santo António. O Hospital de Santo António está dentro da malha urbana. Dentro da malha urbana não há ambulância, não há carro de doentes, não há que não tenha que passar pela malha urbana. Foi realmente um erro não se ter feito proceder as grandes obras que se fizeram no Hospital de Santo António de uma reflexão onde fazer a expansão do sistema. E, portanto, aí, e voltamos ao princípio, quais são os atributos de um hospital? A acessibilidade franca, o local de expansão razoável, calma, não deve ser um local onde se estejam a ouvir as ambulâncias a todo momento e o ruído da cidade, de maneira que é o começo da minha conversa. De maneira que o sistema, mas o sistema precisa ser coordenado. De maneira que o terceiro termo é muito, enfim, que é basilar, é a coordenação. Nós temos que arranjar maneira de coordenar todas estas vertentes, todos estes sistemas. Daí as ligações entre os batatóides, uns com os outros, dentro deles, e portanto, a necessidade de uma coordenação. E depois uma coisa muito importante que habitualmente não se gosta de fazer, porque é difícil, naturalmente, que é a progressão temporal. O tempo é uma variável fundamental. E habitualmente os planeadores têm uma tendência patológica para dizerem vamos ver o plano como fica e não fazem a sequência das diversas fases do planeamento. E nós agora vamos fazer isto, e nós depois vamos fazer aquilo. E é sempre mais apelativo ter no papel o retrato final de como as coisas vão ficar, esquecendo-se que a vida real é uma sucessão de etapas, é uma série de etapas, é uma cadência de etapas que vale a pena depois articular com outras coisas que eu disse há bocado. E quanto é que custa fazer esta cidade? E temos nós dinheiro para fazer esta cidade? E temos nós a ambição de fazer... E agora vamos deixar a parte central do Porto ser identificada por edifícios de 50 andares. Quem é? Tem dinheiro depois para assegurar o outro sistema de transportes para uma sucessão, para uma concentração, para Manhattan no centro do Porto. Aliás, Manhattan é um exemplo de uma coisa que não foi pensada no tempo e depois foi tudo remediado a seguir. Daí que os 4 conceitos-chave com que eu gostaria de terminar são a estratégia, o sistema, a coordenação e a progressão temporal.
só atendendo a estes 4 aspectos é que nós conseguimos chegar a uma prática do planeamento que tem, naturalmente, o seu suporte. Tudo isto tem o seu suporte e o seu suporte material no desenho. O desenho é diferente. O desenho diz-nos se nós estamos diante de uma materialização de um plano estratégico ou se já estamos na fase do desenho urbano. E basta olhar, portanto, as virtualidades do desenho são muito diferentes para poder comunicar. Porque eu não o disse há bocado, mas há um outro conceito-chave que agora, ao gravar, me lembrei, é a comunicação. A comunicação. A comunicação é fundamental porque nós temos de comunicar aquilo que queremos fazer e aquilo que vai ser o conjunto das nossas propostas. Enfim, para fim de tarde, tenho a impressão que isto é suficiente, estou à vossa disposição para responder àquilo que ocupei entender. Eu tenho a impressão que ocupei, sem grande habilidade, ocupei o tempo todo e não deixei tempo, podemos ficar mais um bocado para tratar de responder a perguntas ou casos que queiram. Ou desabates, ou discordâncias, aquilo que acharem. Há uma coisa que eu gosto de insistir e as pessoas compreendem que eu insisto nisso. Nós nunca podemos, um geógrafo, um planeador, um engenheiro de planeamento, nunca pode andar distraído. Tem sempre que andar bem, de olhos bem abertos, a dizer porque é que isto é assim, porque é que nós temos feito isto assim. Tem que estar sempre a pôr perguntas, tem que estar sempre a procurar explicações. Pôr perguntas para procurar explicações e para ser capaz de antever aquilo que virá a seguir. Estou à vossa disposição. Gostava de perceber, na sua experiência, que é longa, gostava de compreender, na sua experiência, que é longa e rica no espaço público, como é que se lida com a frustração dos planos inacabados? Com as mudanças que acontecem. Nós temos, lá está, fazemos planos estratégicos, fazemos planos operacionais, mas elas estão constantemente a mudar, precisamente sempre que muda um político, sempre que muda uma política. Como é que se continua, como é que se encaminha, depois dessa atenção, como é que se encaminham as coisas para que elas continuem a correr bem, ou pelo menos que corram melhor? Discutindo abertamente, não vejo outra maneira, discutindo abertamente, fazendo perguntas e confrontando as pessoas. Como pode imaginar, eu tive muitas situações dessas, de planos que eram supostos ir até ao fim e que ficaram por meio. Isso acontece muito em transportes. Transportes acontece muito, vir a meio e um senhor diz, não, isto não é assim. Isto está tudo errado, não é por aqui que a linha deve seguir por outro lado. Entretanto, tomaram-se imensas decisões, localizaram-se bairros, fizeram-se, e o plano foi mudado. A única maneira de tentar corrigir isso é pedir explicações. Porquê que essa mudança? Porquê que essa mudança está a ocorrer? Não há outra forma, porque o que diz é verdade. A frustração, fundamentalmente, é para quem conseguiu o primeiro plano. E para quem esteve na base do primeiro plano. Depois vem, algumas vezes
é meramente uma oportunidade política para afirmar uma vontade de outra natureza. Mas isso acontece. Eu não gostaria de dar muitos exemplos, porque ainda estão vivas as pessoas com quem eu tive de debater em decisões e não é pior do que essa frustração, é uma outra frustração, que é a vir 20 anos depois virem dizer, se nós tivéssemos seguido o seu conselho. Essa é uma. Essa, e infelizmente, ou felizmente para mim, vivi o suficiente para isto acontecer de vez em quando. Se nós tivéssemos seguido o seu conselho, tinha sido bem melhor. Na ocasião, porque é que você não foi teimoso? Não adiantava, porque não chega à teimosia. Mudaram-se os ventos, mudaram-se as vontades, mudaram-se os tempos, mudam-se as vontades, mudam-se as modas, mudam-se as vontades. As modas são também muito são fatais. As modas, a moda em matéria de sistema viário, a moda mais pronunciada em Portugal foi das rotundas. A rotunda é um instrumento magnífico, mas tem as suas limitações. Ela foi usada sem limitações de nenhuma espécie, nem para baixo nem para cima. Fez-se uma rotunda porque se queria pôr o busto do não sei quem. Fez-se uma rotunda larga, grande demais, que não resolve o problema. E fizeram-se. A peste das rotundas foi contagiosa. O mais engraçado é que não foi só em Portugal. Não se pensa que foi só em Portugal. Eu lembro-me, depois de ter sido muito denunciado em Portugal, eu fiz uma viagem à França rural, e na França rural também há a mania da rotunda. Foi uma... alguém disse que aquilo ajudaria a resolver o problema, a segurança nos cruzamentos. Um cruzamento era perigosíssimo e, portanto, houvesse uma rotunda, evitava-se. Mas há aquilo que são os andaços, o andaço da rotunda, e muitas vezes há esses andaços são terríveis. Mas o que diz é verdade. A única coisa que eu posso dizer é que nunca um plano chega ao fim como foi concebido. A menos que haja a vontade política determinante de fazer aquilo em pouco tempo e poder-se manter. No caso do Washington, por exemplo. O Washington fez, aquilo é um desígnio nacional, encomendou-se o plano e manteve-se. A expansão de Washington foi toda feita, a expansão ao longo dos anos, foi feita fora da área em que o Washington, que nós hoje admiramos, foi constituído. Aquilo era um jardim com os símbolos de poder. Aquilo tinha que ser, o que disseram ao cientista foi: você tem que fazer um jardim, um parque imenso, com os símbolos do poder, todos, e bem localizados. É a mesma coisa que Brasília. Simplesmente depois Brasília, o problema de Brasília não é o centro. O problema de Brasília são os subúrbios, porque não se articularam com os sistemas. E isso é porque Brasília passou de meia dúzia de habitantes para milhão, não sei, quantos são hoje, mais de 1 milhão, com certeza, muito mais. E por isso se teve de dar resposta. Mas o problema que põe é um problema real. E portanto, só fazendo perguntas e pedindo justificação. Só, digamos, um comentário e depois uma pequena questão. Complementando, se é possível, o que o seu professor estava a dizer,
eu diria que relativamente a algumas medidas, é fundamental, como seja as profundas e outras, é fundamental nós acompanharmos no tempo aquilo que há pouco dizia, irmos monitorizando, porque às vezes, se nós formos monitorizando, vamos vendo que aquela ideia feita de dizer que a segunda resolve os problemas, se calhar não resolveu. E, portanto, a monitorização, a fundamentação e o aprender ao longo de, eu acho que é fundamental. A palavra que o professor deu suscitou neste comentário, se me permite. A questão barra pequena reflexão é a seguinte. Hoje no mundo, particularmente no mundo ocidental, e se calhar não só, as pessoas cada vez mais vivem em cidades. Se calhar mais de 90% em algumas culturas vivem em cidades. Se calhar nós aqui em Portugal, numa faixa de 50 km ao longo da costa, vive cerca de 2/3 da população, ou mais. A minha pergunta é: a natureza vai se vingar? Já se vingou? A natureza vai se vingar? Já se vingou? Está-se a vingar? Não, nós temos a obrigação de... o território vai ficando deserto, outro vai ficando sobrevoltado. Nós temos a obrigação de não deixar que isso atinja proporções exageradas. A experiência parece estar feita de que não é muito possível pensar em levar para o interior pessoas a fixarem-se lá em quantidades grandes, a menos que encontrem uma coisa muito importante, que é, em primeiro lugar, emprego, e em segundo lugar, cá voltamos ao emprego básico, e em segundo lugar, condições de vida que permitam assegurar uma permanência longa. Vou dar exemplo da segunda, é vulgar, eu vou servir-me de exemplos que conheço, de gente muito qualificada no campo da produção de vinho, que não teve qualquer espécie de hesitação em ir para o Douro e fixar-se lá enquanto teve filhos pequenos, enquanto teve filhos que estavam mas chegou uma ocasião em que os miúdos chegavam bem, ele para o ano vai para o 10º ano. E depois, como é isto, o 10º ano? O 10º ano é um ano complicado, 10º, 11º, 12º, depois ele se calhar tem que o expor e começaram por ser, porque já não havia a possibilidade de garantir o mesmo nível que até, enquanto eu era criança, via primária funcionou bem, que esse género de coisas. Que essa, como pode imaginar, é uma pergunta que vem fazendo há muitos anos, e eu dizendo, a resposta a isso é encontrar quais são os recursos locais que podem justificar a criação. Pensar que vai haver a possibilidade de localizar uma grande fábrica de móveis, não sei onde, não vai. Os móveis estão-se... Até a sueca IKEA, quando veio para cá, foi logo for onde havia tradição de fábrica de móveis. Não tinha que fundar ninguém, a cultura era são móveis, parafusos, porcas e não sei o quê, puxadores, tudo isso eles sabem fazer, depois tudo o resto. E portanto, não foi à toa que eles foram fixar-se em Paços de Ferreira e as coisas continuaram ali, porque houve uma especialização e, portanto, há uma vocação. A procura de recursos endógenos que possam ser mobilizados e que possam justificar a permanência de quem nos vai transformar é uma grande coisa.
não tenho dúvidas nenhumas que à volta da Alqueva, se não tivesse havido Alqueva e se não tivesse havido a utilização da água em culturas novas, se vira os estudos do Alqueva, nunca ninguém pensou nisso. O ministro tem a maior responsabilidade nesse dossiê, nunca ninguém pensou nas amêndoas, nunca ninguém pensou nas oliveiras regadas, nem ninguém pensou na vinha regada para aquela zona. O que é que se pensava? Pensava-se no girassol, pensava-se no milho, pensava-se no milho regado e no pasto do gado, no fazer tudo. Eram essas coisas que tinham um outro tipo de gente. Hoje, tudo aquilo que se faz com gente muito bem preparada tecnicamente, que sabe muito bem como dar aquilo. Agora, é com pouca gente, portanto, não grande parte dessas coisas extensivas. Eu recordo uma experiência que fui assistir à inauguração da mais moderna adega do Douro e perguntei ao responsável, ao CEO da empresa, e quantos empregos é que isto vai. E eu disse, depende, durante a vindima ou fora da vindima? E fiquei chocado com a resposta. Durante a vindima, aquilo teria 20 trabalhadores, quando eu pronto, toda gigantesca. E depois durante o ano, permanente, 3. São 3 que sabem muito de cálculo matemático, sabem de hidráulica, sabem de vinicultura, de viticultura, sabem e depois manobram. Vai este fluxo para ali, vai este fluxo para lá, aquele tem que ser medido e ver como é que está, aquele não sei, e portanto é gente altamente preparada, mas é gente que tem que ser paga para estar lá. E portanto, esse é um problema, porque nós vamos, por alguma razão, as pessoas vêm porque é mais agradável na vida, porque tem mais oportunidade. É começar pelo emprego. O emprego é sempre a variável mais determinante em tudo isto. E depois são as condições de vida. E depois já não aguentam viver numa população com 20 mil habitantes, dos quais 70% são idosos de mais de 60 anos. E, portanto, é só isso. Não tem com quem encontrar, não tem, e, portanto, estão desejosos de ir embora. Uma vez fui a Zamora. Zamora é uma cidade espanhola. Ao fim da tarde em Zamora, aquilo está tudo na rua. Estava. Agora não está. Agora está tudo em casa, com máscara. Mas estava cheio de gente. E eu disse, o que é que faz esta prosperidade? E a resposta foi arrasadora. Isto é só administrativo. Temos quartéis, temos liceus, temos... nada disto é riqueza possível. Portanto, lá voltamos ao emprego básico. Lá voltamos ao que faz, o que é que... de vez em quando há coisas que... Salamanca era um bocado assim. Salamanca tem uma universidade que é básica, em muitíssima larga extensão, mas isso deve ao século XIV ou XV. Sempre formou gente para fora. E nós... Era fácil nessa ocasião porque era o latim, tudo se passava em latim e portanto era fácil. Mas Salamanca não tinha atividade económica. Até que conseguiram vencer o novo Estado.
foi vender o porco de pata negra, o presunto de pata negra, em Nova Iorque. Porque havia um lobby dos italianos que impedia que viesse o presunto de pata negra. Era só para o prosciutto di Parma. Era a única coisa que a máfia italiana conseguia, tolerava que fosse vendida em Nova Iorque. Foi ultrapassado, graças aos espanhóis, foi ultrapassado e portanto, a atividade expandiu-se. E voltou a haver uma atividade numa zona ainda mais árdua do que o nosso interior. Se calhar, tenha mais alguma pergunta? O caso do professor? Então, professor, dá licença. Queria agradecer por ter vindo. De facto, trouxe-nos representações de planeadores, de engenheiros, e aqui com palavras fez desenhos e construiu imagens de várias cidades que nos trouxe e rematou com o exemplo da construção do plano, das futuras imagens que são as cidades construídas. Portanto, queria agradecer esta excelente conferência, queria agradecer a todos que estiveram presentes fisicamente e à distância, e convidar-vos a aparecerem também, Sr. Professor, na próxima conferência, segunda-feira, com o professor Alexandre Quintanilha, a partir do canal de YouTube da Faculdade de Belas Artes. Mais uma vez, Sr. Professor, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Muito obrigado.